A primeira pergunta e a única pergunta que eu sei que eu vou fazer. Da onde vocês eram do Brasil? O que vocês faziam? E por que decidiram vir para os Estados Unidos? Começa. A gente nós somos de João Pessoa. Uhum. Eu tinha uma academia, ainda tenho, na verdade, uma academia de jiu-jitsu em João Pessoa. Sempre, desde adolescente eu faço jiu-jitsu. Uhum. Michelle é arquiteta. De Campina Grande. De Campina Grande. E a gente... Sempre foi um sonho dela, né? Vir para os Estados Unidos. Eu sempre gostei do meu lugarzinho lá na Paraíba. Então, quanto tempo junto? 22 anos. Caramba. Mas como pode isso, Michelle? Você tá com 25. Hã? E conta aí. E sempre viajei muito, desde de 2006, que eu viajava muito para Europa, né? Para dar seminário de jiu-jitsu e tal lá. Uhum. Mas nunca tive realmente vontade de morar fora do país. Mas ela sempre com essa ideia na cabeça de... A gente até brigava por causa disso. Ô, Michelle, de onde que veio a ideia de morar nos Estados Unidos? Puxa o microfone um pouquinho mais pertinho de você, só pra eu pergunto a Deus, sabe? Porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive essa vontade. Meu pai, meus pais, meus irmãos podem dizer isso. E aí eu sempre tive essa vontade. Quando ele começou a ir pra Europa, aí eu digo, pronto, é agora, né? Uhum. E aí a gente sempre brigava por isso, porque eu dizia, vamos pra Holanda, porque a Holanda é um país fantástico. A gente foi várias vezes, moramos alguns meses lá. Mas ele, não, Deus me livre, eu não me imagino aqui e tal. E aí foi quando... Continua aí. Ela fala, mas assim, pra mim é complicado, porque eu sou apaixonado pela como a gente conversou ali. Uhum. Eu sou apaixonado pela minha academia, meus amigos, aquela história, 20 anos ali dando aula pra galera. Tem cara que eu conheço criança, hoje é professor em Abu Dhabi. Uau. Eu conheci com 9, 10 anos de idade, hoje dá aula em Abu Dhabi. Dá aula nos Emirados Árabes. Então assim, aí eu tava na Europa, eu fui dar um seminário. E de lá eu digo, vou visitar um amigo meu que mora em Atlanta, Bruno Frasato, que tem uma academia também, um cara muito... Peraí, tu foi na Europa dar seminário do quê? De jiu-jitsu. E o que você faz jiu-jitsu? Ó, vou dar um seminário hoje pra vocês. Vocês pegam o bracinho do peão, dá uma esticada, dá uma quebrada. É mais ou menos... O que você fala no seminário de jiu-jitsu, velho? Mas é um seminário prático. Ah, é tipo umas técnicas. É um aulão, a gente vai lá e ensina um monte de técnica, responde pergunta e luta também e tal. Qual que é as perguntas? Galera, deixa eu falar uma coisa. Eu sou fã, então eu quero fazer umas perguntas antes de falar de vida, da América. Qual que pergunta? O cara pergunta o quê? Rapaz, já teve cada tipo de pergunta. Ah. A maioria é ligada à técnica. Agora tem umas coisas muito loucas, né? Como é que eu saio de um armlock encaixado, por exemplo? E, cara, você vai ter que bater e desistir, né? Porque eu não vejo... Agora, se você quiser evitar, e a gente vai trabalhar em cima disso aí. Tem umas perguntas muito loucas, mas no geral, é bem assim, a gente cria um tópico daquele dia, que é o que a gente vai ensinar. Então eu ensino técnica voltada naquele tópico ali. Aí no final eu abro para pergunta. Eles vão perguntar muito mais voltado naquilo que foi dito, que foi trabalhado naquele dia ali. Entendi. Então vamos lá. Daí eu tô lá fazendo uma palestra, um seminário, você no Brasil ainda, né? Sim. Quem que falou assim, então vamos morar na América? Ela queria e eu comecei a botar na minha cabeça essa ideia porque As coisas no Brasil, né? Cada vez mais difícil. Assim, a academia era bom, assim, a academia dava bom lá. A gente tinha uma academia de sucesso. Então, mas o futuro, sabe que no Brasil você sobrevive, né? Não, principalmente pra mim, por conta da segurança. A gente saía de casa, eu com as crianças, e quando ia entrar no carro, vamos, aí as crianças já ficavam, vamos, lá vem o ladrão, lá vem o ladrão. Peraí, mas lutador de jiu-jitsu tem medo de vagabundo agora? Eu morro de medo, eu sou mole demais. Não, aí eu vim visitar esse meu amigo aqui em Atlanta, e quando eu cheguei em Atlanta, fui treinar com ele e tal, aí surgiu uma vaga numa das academias, uma das unidades da empresa que ele dava aula. Uhum. E aí o cara falou, vou ligar pro dono lá e pra tu ir fazer um teste. Aí o cara, quer que ele vá fazer um teste? Fui lá fazer o teste, o cara falou, gostou e falou, o que é que você precisa pra começar a dar aula? Eu tenho que ir no Brasil, eu tenho filho, tenho esposa, e tenho que ir lá organizar minhas coisas e volto. Uhum. Aí fui pro Brasil, passei 2 meses organizando tudo e voltei pra cá faz 3 anos. Você sozinho? Fui sozinho. Tá, 3 anos de férias? Não. Ele veio em agosto de 2019
E eu vim em dezembro de 2019 com as crianças. Tá, então vamos voltar um pouquinho antes. Agosto de 2019, você falou assim, Michele, arrumei um trabalho. É o meu trampo. Arrumei um trampo lá. Ela falou, beleza, então vamos. Você já queria vir de qualquer jeito. Isso. Eu fiquei E toda a academia lá, o animada. que você fez? Vendeu, deu, o que você fez? Não, academia lá eu tenho alguns alunos que tomam conta lá, que estão À frente, que né? estão à frente e estão fazendo um ótimo trabalho. Vale salientar que os caras estão. Eu fui lá agora, fiquei muito feliz mesmo, porque eu vi que os caras cresceram com toda a pandemia, com tudo. Que Os não é caras fácil, hein? Os caras fizeram. Não, eu fiquei feliz demais, porque. Primeiro que teve cara que não tava nem treinando durante a pandemia, que tinha parado de treinar nessa pandemia, tava machucado ou ocupado por algum motivo, e voltou a pagar a academia Pra não- pra ajudar a Pra manter. ajudar a manter. Legal. E os professores, cara, eu só tenho um agradecimento pros caras. Os caras deram um. Tá, aí você falou, bom, então vamos pra América. Quando você veio pra cá, você já tinha praticamente um trampo. E outra coisa, pessoal, acha que professor de jiu-jitsu ganha muito dinheiro aqui, que também não ganha, a gente sabe? Dando aula pros outros, acho que a maioria dos empregos trabalhando pros outros é meio complicado. É complicado. Né? Tem um limite, né? E aí tu falou assim, eu vou fazer faxina, ou não? Não. A princípio, quando eu cheguei. Madame, vamos lá, madame, tu veio Não, fazer o quê? quando eu vim, assim, eu sempre falei pra ele, o que tiver de aparecer, eu vou cair pra dentro. Uhum. Só que aí, quando eu cheguei Quando lá... Peraí, quando vocês chegaram aqui, vocês tinham lugar pra morar já ou não? Como foi? Eu vim primeiro Ah. e aluguei um quarto na casa de uma senhora, né? Uhum. Quando. Quanto que era o quarto? Quanto você pagou no quarto na época? Era 600. 600 por mês. Por mês, Já é. incluído água, luz e Água, internet. aluga tudo, internet. Internet, tudo. Aí eu peguei, vim primeiro, digo, vou primeiro, organizo tudo e vocês vêm. Que terminava o ano da escola dos meninos e tal. Aí isso aí foi complicado. Pra arrumar um apartamento sem saber de nada. Eu não E a sabia de gente nada. veio com o visto de turista, né? Turista. Uhum. Então eu não tinha social, não tinha nada, eu não sabia como alugar. Eu não sabia como alugar uma casa. Eu vim conseguir uma casa uma semana antes deles chegarem. Uma semana não, 5 dias antes deles chegarem. Você conseguiu um apartamento ou casa? Um apartamento, townhome. um townhome. Opa, legal. Aí o que é que aconteceu? Eu fui, rodei, apliquei, eu não sabia aplicar, era negado, não tinha social. E o inglês, mais ou menos? Não, eu já Não, o desenrolava. inglês já era muito era bom. Já desenrolava porque eu já tinha viajado Ele muito. dava aula em inglês, então... Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu fui procurando os caras, ó, faz um Tax ID. Eu não sabia de nada, nada. Aí eu fui na área lá, eu morava em Marieta, que era na área lá que tinha muito brasileiro. Não, Maria que tem brasileira? Não! Ah. Aí eu fui lá num lugar onde a menina trabalhava com isso, fazia Tax ID, essas coisas e tal. Eu cheguei lá, aí comecei a conversar com a menina falou pra que eu precisava, perguntou, eu falei... E eu falei que tava aplicando por visto também. Ela falou, cara, tu tá aplicando por visto, não faz isso não e tal. Aí eu fiquei, caramba. Ela falou, mas vai lá em tal lugar que eles alugam só com passaporte. Aí eu fui nesse lugar e quando eu tava saindo, ela olhou pra minha camisa, tinha o nome de jiu-jitsu, ela falou, tu treina jiu-jitsu? Meu marido também treina, vai lá na igreja treinar com a gente. Na igreja treinar? Eles tinham um projeto na igreja lá. Legal. Aí eu digo, eu vou. Aí fui lá, dei minha aula, terminei minha aula, fui lá no projeto do pessoal lá na igreja. Quando eu cheguei lá, treinei com eles no final e tal. O cara perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Eu disse, rapaz, tô na correria, tentando arrumar um apartamento, minha família chega sábado e não tem um apartamento ainda e tal. Aí ele disse, vai lá onde eu moro. Lá onde eu moro aluga só com passaporte, né? Aí eu fui lá no outro dia, apliquei, demorou 2 dias, tipo assim, apliquei na segunda, quando foi na quarta saiu a resposta. Eu cheguei na academia todo feliz, falei para um aluno meu, lá da academia americana, falou, cara, consegui o apartamento. Ele falou, e aí, tu tá precisando de quê pro apartamento? Eu falei brincando, né? Coisa de brasileiro. Eu falei, tô precisando de tudo, que eu não tenho nada. Aí ele, beleza. Quando foi no outro dia, ele chegou com tudo. Como assim, tudo? Chegou com 2 camas, uma cama de casal, 2 camas de criança. Peraí, como assim? E tudo deu novo, tudo. tá? Tudo novo, Ó, embalado. Ele deu Nossa. tudo da cozinha, deu máquina. O apartamento não tinha máquina de secar e lavar, ele deu máquina de secar, máquina de lavar, sofá, as camas, jogo de cama, tudo da cozinha, cafeteira, tudo. Lençol, as camas da criança, tudo com tema infantil, tudo. E ainda Árvore de ainda Natal, uma árvore de Natal cheio de brinquedos de cheio de criança. presente. Do nada esse... Sim, foi um anjo. cara, Eu dava aula anjo. particular pra ele. Esse cara, ele fez uma diferença. Uau. Sabe na minha cabeça o que eu fazer? Eles vão chegar sábado, o que é que eu faço? Vou comprar as camas. Pelo menos colchãozão, né? Compra os colchão, bota ali e a gente vai se virando depois. Aí vai comprando aos poucos. Sim. Aí pronto, esse cara ajudou pra caramba. Aí, Quanto de grana vocês vieram na mão? Tu veio com... esse foi um problema, né? Porque assim,
Sempre foi problema, eu não vi. Eles ficaram no Brasil e a renda da gente era do Brasil. Só que assim, ela ficou lá e foi vendendo as coisas. Carro, tudo assim. Quando ela né? conseguiu vender carro, vendeu tudo, eu peguei o dinheiro e a academia tinha feito um acordo comigo. A academia ia pagar meu visto, que era 15.500, alguma coisa assim. Olha que legal. Eles iam pagar meu visto. Aí chegou a pandemia. Aí a academia fechou e eles já eram para estar pagando o visto. Quando a pandemia, quando acabou o primeiro lockdown, que eles reabriram a academia, o escritório ligou para mim e disse: "Ei, e os pagamentos?" O escritório de advocacia. Putz. Aí ligou, e os pagamentos? Eu falei: "Ô, a academia não tá pagando?" Eles não pagaram nem um mês. Eles disseram que ia pagar, já faz meses que eles estão dizendo que vão pagar. E não pagaram nem um mês. Eu disse: "Tô devendo quanto?" "Não, muito não, só 15.500. Só que isso, quando eles disseram a mim que eles iam pagar o visto, eu peguei o dinheiro que eu tinha, comprei carro, aluguei apartamento e trouxe eles, né? Falou, agora. Então agora, aí depois a gente ficou liso, né? Aí o que é que aconteceu? A gente, quando fechou a academia, que voltou, eles fizeram isso também, já, eles não deram suporte nenhum, foi 3 meses fechado, e eles sabiam. E outra coisa, eu nunca tinha trabalhado com nada na minha vida que não fosse jiu-jitsu. Mentira, tu nunca fez nada a não ser lutar. Assim, não, Ou treinar. desde 18 anos que eu dou aula. Caramba. Então aí o cara fechou, eu falei: "Caramba, e agora? O que é que a gente faz?" Ainda tinha um dinheirinho, mas... E o dinheiro acaba, né? Tinha pouco, mas que a gente tinha gasto o dinheiro todo. Aí arrumei um cara lá, um aluno lá me chamou para... A gente teve muita sorte, a gente foi muito abençoado. Não Isso tem aí, não vai reclamar, muito não. abençoado, não foi sorte. É isso A gente aí. foi muito abençoado. Porque esse cara, Deus. um cara da Romênia disse assim: "Ó, eu tenho um emprego para tu." Sabe? Eu digo: "Eu não sei fazer nada." Eu me lembro eu chegando lá na obra, ele fazia aqueles bricks, né? Uhum. E ele me levou só pra lavar os bricks com a press washer, né? Press washer. Aí eu me lembro lá chegando, parecia um menino, onde o cara andava, eu andava atrás dele. Na obra lá, eu falei. Só que o cara foi muito legal comigo. Tipo assim, onde todo mundo recebia os helpers, recebia 15, ele disse: "Ó, eles recebem 15, mas pra tu eu vou pagar 20 a hora. Tu quer trabalhar quantas horas essa semana?" Aí eu falei: "Cara, eu vou trabalhar, sei lá, eu quero fazer 1.000 contas essa semana." Aí ele falou: "Beleza." Fazia o cheque, dizia assim: "Pronto, trabalha aí 2 horas aí." Mas peraí, de onde você arrumou esses caras aí? Aluno, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Olha aí, galera, jiu-jitsu, ó, não é só homem ficar se esfregando, não, hein? É uma Tem uns grande anjos lá. família. Esse É uma cara, família. esse cara foi lutador de MMA e o filho dele era meu aluno também. Ele treinava e o filho dele também treinava no aula das crianças. Ele arrumou muito. Olha, foi pesado o trabalho pra mim, por quê? Peraí, foi pesado ficar lavando pedra? Rapaz. Carregar pedra não foi pesado, mas lavar pedra... Você carregou Mas- pedra? Você Eu não carreguei pedra não, mas eu teve um dia que a gente teve que arrancar o grout, né? Da parede toda. O grout é o rejunte. O rejunto, né? A gente teve que com a maquita, tinha uma parede gigante. O cara falou: "Rapaz, os caras botaram o grout errado, a gente vai ter que arrancar." Tem até você lembra daquela foto eu com a cara cheia Parecia que ele tinha vindo do Iraque, assim. Ele da chorava, guerra do ele Iraque. chorava. Não, ele chegava em casa, tomava banho, comia, puf, dormia. E no outro dia. Mas eu vou falar, foi bom. Foi bom. O bom é saber que você se vira. Você dá um jeito. Então, assim, depois eu comecei a dar aula em outra academia. Tipo assim, eu me lembro, eu nunca fiz isso na minha vida, porque eu sempre tive minha academia. E me lembro eu chegando, doido pra voltar pro jiu-jitsu, doido pra voltar pra dar aula. Eu chegando na academia do cara assim, aí eu vi que ele tinha colocado um anúncio. Aí eu cheguei na academia do cara, bati na porta, fui lá e disse: "Vocês já procurando professor de jiu-jitsu?" Aí ele olhou pra mim assim: "Estou Bem arrogante. bem..." Não vou nem arrogante, desconfiado. Aí ele desconfiado, ficou meio assim e tal. Aí eu falei: "Cara..." Aí no outro dia: não, vem aí." Aí um amigo dele, que esse cara ele não é brasileiro, mas ele fala português, e ele é amigo de Zeca, lá da Paraíba. "Ah, tu é de onde?" Aí esse amigo dele ligou pra mim e disse: "Não", porque ele queria uma referência, né? Aí foi falar com esse cara foi falar com meu amigo lá da Paraíba. Olha. Aí deu a referência: "Não, rapaz, bota o cara pra dar aula aí, deixa o cara dar aula que o cara é bom e tal." Aí foi quando eu comecei a dar aula. Aí fiquei ali dando aula. Aí comecei a fazer um Nordeste pra complementar. Aí foi quando ela começou a trabalhar numa loja de carro. Peraí, que você foi fazer? Então tu não fez faxina no mesmo dia, Michel? Eu fiz uma faxina só lá em Atlanta. Um dia eu fui. E aí depois apareceu pagava super pouco essa loja de carro, de brasileiro. Pagava pouco como? A hora era muito pouco, porque Mas é assim... comissão, né? Mas é porque assim, ele disse assim, você vai vir para trabalhar como secretária e vendedora. Acontece que o filho dele era
O que ficava na primeira sala da loja, eu ficava lá na sala do fundo. Ele que pegava os clientes. Ele falava inglês fluente, ele desenrolava espanhol e ele já conhecia um monte de gente. Então, assim, acho que era 8,50 a hora. E tinha a comissão, mas, tipo, nos primeiros meses eu não vendi nada. Aí, quando o filho dele saiu da loja, que eu tinha dado a pandemia, eu tinha parado, aí eu voltei, ele me chamou de volta, eu fui. Aí eu fiquei sozinha. Aí pronto, eu reinei lá, né? Ah, não, ela ficou sozinha. Se tivesse segundo lugar também, tava. Não, aí foi onde foi. Aí foi muito bom, foi.